Disciplina de Geografia Bíblica apresenta Exposição Bíblica, Grupo Orografia, Os Montes de Israel, com as seminaristas Andréa Reis, Letícia Figueiredo e Ana Cláudia Costa. Então, na orografia de Israel, né, a gente aprendeu muito mesmo, né? E além de aprender sobre os montes, né, porque cada um tem um acontecimento histórico, um acontecimento bíblico, né, a gente aprendeu que a união realmente ela faz a força, né? E assim é na nossa caminhada, né, na nossa vida cristã. Como vocês podem ver, ele tem aproximadamente 2.814 metros de altitude em relação ao nível do mar. E ele passa o ano todo, né, em neve, congelado, como está ali na foto. E num determinado momento, quando ele vai degelando, vai derretendo a neve, ele fornece toda a água, né, para formar desde do Lago de Ule, Mar da Galileia, Rio Jordão, terminando no Mar Morto, né? O Mar Morto, como todos já sabem, tem uma alta concentração de sal, né? E ele só recebe, ele não distribui para mais ninguém. E isso eu aprendi, né? Que eu não posso só receber, mas se Deus chamou cada um aqui, não é para a gente só receber, é porque em algum momento Deus quer nos usar para que a gente passe algo para alguém. Na nossa casa, no nosso trabalho, nós não podemos ser mais mortos, só receber e não dar e não doar nada para ninguém. A gente tem que levar a palavra do Senhor à frente, né? E aí é dividido no lado de Canaã e no lado da Transjordânia, né? E aqui temos os montes do Cornos de Atim, né? Que é um monte conhecido porque Jesus fez o Sermão da Montanha, né? E é o Monte da Bem-aventurança, é conhecido como o Monte da Bem-aventurança. O Monte Tabor, né? Um monte onde é conhecido por uma batalha do povo cananeu com Israel. Tem uma passagem bíblica que relata isso, onde o líder do povo de Israel naquela época do exército de Israel era Baraque e do cananeu era Cícera. Então, nesse contexto, aparece a profetisa Débora, que chama Baraque e dá a orientação para o povo, para Baraque, que eles atraíssem para o Tabor aquele povo cananeu. E ali eles conseguem, né, numa estratégia mesmo de guerra, derrotar o inimigo, né? O Gilboa é conhecido pelo Saul, que morreu também numa batalha contra os filisteus, ele e o filho dele, Jonathan. E o Monte Carmelo é o que eu mais gosto, né? Cada um acho que ficou mais com o Carmelo. Seu xodó. É um xodó. O Carmelo é onde Elias teve aquele desafio, né, contra os profetas de Baal. Ele preparou um altar, o fogo desceu, consumiu todo o holocausto. E ali ele pôde, né, mostrar que só havia um Deus em Israel. É lindo demais essa passagem. E no Carmelo também, Elias estava orando para que Deus mandasse chuva, porque naquela época a terra estava muito seca em virtude da desobediência do povo, né? E a gente aprende isso sempre, Deus falando sobre a questão de obediência. Por questão da desobediência, eles estavam passando por um momento difícil, de terra seca, terra não produzia nada, e ele estava orando e ele subiu ao Carmelo com o seu moço, como relata na Bíblia, que era o seu servo, e ali ele orava e ele ouviu o barulho de chuva. E aí ele pede para o seu servo ir até a ponte, a ponta do Monte Carmelo e visualizar o mar Mediterrâneo que está aqui. No Mediterrâneo ele mandava o vento de chuva e para a terra. Então a Bíblia relata em 1 Reis, né? E aí o servo de Elias, ele vai e volta e ele fala: não estou vendo nada, não está acontecendo nada. E em 1 Reis 18, 22, se não me engano, está relatado que ele fala 7 vezes. Mas aí o servo dele volta e ele fala: vai, porque eu ouço barulho de chuvas. Eu orei, eu ouço barulho de chuva. E aí o servo dele vai de novo e somente na 7ª vez ele volta e fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí eu aprendo
com ele, com a fé desse homem, que mesmo quando ninguém estava vendo nada, ele estava orando e crendo no milagre dele. E muitas das vezes é assim conosco, a gente ora e Deus fala algo no nosso coração, acalma, vai acontecer, eu vou mandar chuva, eu vou mandar provisão, mas aí todo mundo fala, a mídia fala, tá ruim, a economia tá ruim, tá tudo ruim. Mas Deus falou, se Deus falou, a gente fica com a palavra do que o Senhor falou. E ele falava, vai e volta porque eu ouço barulho de chuva. E aí somente na 7ª vez ele teve uma fé inabalável. Somente na 7ª vez ele foi e a chuva veio e aconteceu esse grande milagre. Então são episódios, né, que aconteceram nesses montes que a gente fica assim fascinado. Se a gente fosse falar tudo nos mínimos detalhes, nem sairíamos daqui, mas nos move a querer aprender e a querer estudar mais e mais e mais, porque a Bíblia é muito rica e a gente aprendeu muito. O monte pode acrescentar muito na nossa vida, né? Porque os montes eles são importantes, né? Foram lugares marcados por Deus, e Deus escolheu os montes para se apresentar a homens, para apresentar a glória dele a homens. Em montes aconteceu grandes acontecimentos, como a ascensão de Cristo, aconteceu antes disso a crucificação, aconteceu nos montes os grandes sermões, o sermão profético, aconteceu em montes a batalha, né, da linha de Elias, onde derrotou os profetas de Baal. E assim, o que acrescentou muito para a minha vida espiritual, Simone, assim, particularmente falando, né, não só de todos os montes eu pude assim trazer para a minha vida, né, de todos os montes e os seus acontecimentos, que assim como o Monte Bazã, que foi que é falado em Salmos 86 como a morada de Deus, assim o Gileade, né, que ali aconteceu grandes acontecimentos também, como a área onde Jacó foi alcançado pelo sogro Labão, quando ele estava fugindo aqui do sogro, né, e ali ele foi alcançado. Dá pra gente aprender com essa história que tem momentos na nossa vida que vai ser necessário a gente passar, que não vai adiantar a gente fugir, né? E Labão, Jacó, ele tinha que voltar, não adiantava ele fugir do sogro, ele tinha que voltar e encarar a situação a qual ele estava passando ali, né, o seu sogro Jacó. E assim na nossa vida também, vai ter momentos que a gente vai ter vontade de fugir, que vai querer ir para lugar de refúgio, que assim foi conhecido o Monte Gileade como lugar de refúgio, né? Ali também Davi se refugiou quando estava fugindo do seu próprio filho Absalão, né? Aqui também Absalão teve a sua morte quando prendeu seus cabelos num ovário. Né? E ali também, então foi um monte marcado. Mas de todos eles, assim, particularmente eu falando, o que assim enfatizou muito a minha vida e que eu fiquei muito apaixonada, né? E a gente até que quisemos fazer as fotos porque queremos guardá-las como recordação. Creio que futuramente, não sei no momento provisto por Deus, nós podemos precisar dessas fotos lá na frente. Quem sabe Deus tem um futuro reservado para cada uma de nós. E eu quero guardar como uma apostila todas essas fotos, por isso que assim não medimos esforços e a gente quis fazer assim, né, em fotos. Então, de todos os momentos aqui dos montes, dos seus acontecimentos, o que mais que eu pude trazer para a minha vida espiritual, que eu tirei um grande aprendizado, né, eu já estava aqui no dia da capela, que até Deus me deu essa palavra, e eu pude estar trazendo, como eu falei, que pelo esse trabalho nasceu várias mensagens, para quem gosta de estar levando a palavra de Deus, né? A gente vai anotando, fazendo anotações, e quando a gente tem a oportunidade, vai ser de onde que a gente está aprendendo que a gente vai tirar. Né? Então, o que eu fiquei mais assim encantada foi o acontecimento dos montes de Moabe, da onde que o Senhor levou Moisés lá para o alto cume, né? De Pisga. E dali o Senhor falou para Moisés para que ele avistasse toda a terra prometida, a qual ele já tinha preparado para o povo de Deus, para o povo dele, né? Para os israelitas. E quando o Senhor fala, Moisés, olha tudo isso aí que eu tenho preparado para o meu povo. E Moisés, ele olha, e eu acredito que, assim como essa imagem, né, como se fosse hoje nós, eu ficaria encantada, né? Eu acredito que Moisés, ele, tipo assim, poxa, 80 anos, né, carregando o povo, liderando, e vários acontecimentos, várias experiências que ele teve ali com o Senhor, né? Um homem que foi chamado
chamado amigo de Deus, falava com Deus face a face. Quando no seu início ali de trajetória, quando o Senhor chamou ele no seu primeiro encontro com Deus, quando ele chega diante do Senhor, e o Senhor fala para ele assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. Então ali Moisés já começa a aprender que ele precisa ser submisso a Deus, porque tirar a sandália dos pés naquele momento, daquele tempo, era para escravos, né? E Moisés, a gente já sabe, a gente conhece um pouco da história dele, que ele era um homem de sangue um pouco quente, né? Irritado, já tinha matado um egípcio, por ter visto uma situação ali, a qual aquele egípcio estava maltratando um judeu, se eu não estou bem lembrado, se eu estiver errado aqui, por favor. E o Senhor começa a trabalhar ali na vida de Moisés, né? Mostrando para ele que a submissão e que a obediência seria o prumo para que ele chegasse até o fim na liderança dele. Quando ele fala para Moisés: põe a mão sobre a sua roupa, e a mão de Moisés sai ali toda ferida. Depois põe a mão de novo, a mão de Moisés sai limpa, purificada. Pega o bordão, joga no chão, vira uma serpente, agora pega pela cauda, vira o bordão de novo. Então ali Deus está ensinando o que, Moisés? Você vai liderar, Moisés, mas quem vai estar à frente sou eu. Você vai levar o meu povo à terra prometida. O meu povo clama no deserto, eu ouvi o clamor dele e agora eu quero libertá-los. Você vai guiar eles. Mas eu quero que você saiba, Moisés, que quem vai estar à frente vai ser o Deus Todo-Poderoso. Então assim é hoje na nossa vida. Isso eu aprendi muito, sinceramente, Simone, de verdade. No meu coração eu pude aprender muito com Moisés, porque eu falei assim: Senhor, eu não quero chegar ao alto do cume, de repente ao alto de uma trajetória que o Senhor tem para a minha vida, e eu alcançar muitas coisas, levar um pouco para minhas costas. Você já pensou trazendo para a nossa vida hoje, irmãos? Você está numa liderança e o Senhor fala assim: olha, agora você vai ver, mas você não vai entrar, né? E Moisés já sabia disso antes, porque ele sabia que tinha transgredido a palavra do Senhor. Quando o Senhor falou para ele: Moisés, toca na rocha, fala a rocha, né? Na primeira situação, quando ele falou para Moisés ferir a rocha, o Senhor estava mandando ele ferir. Então quando ele fala fere a rocha, aí está tipificando a crucificação de Cristo, né? A primeira situação da água, da rocha, né? Que o povo ali clamava por água e foi até Moisés e reclamou querendo água, e Moisés ali, ele releva a queixa do povo a Deus, e Deus fala: então você toca na rocha, que dali você fere a rocha que vai sair água. Então ali tipificando a crucificação de Cristo, porque Deus mandou que ferisse. Ali foi como se fosse o próprio Senhor ferindo a rocha, né, que é Cristo. E no segundo episódio, quando isso aconteceu, foi quando o Senhor falou: agora você fala a rocha. É quando eles estavam em outra parte do deserto e de novo aconteceu a falta da água. E Moisés, ele, em vez de seguir a orientação de Deus de falar a rocha, né, a gente pode trazer para a nossa vida espiritual hoje, que quando nós estivermos assim, sobre uma liderança, que nós possamos lembrar que é para seguir a instrução do Senhor. Porque se o Senhor falou: Moisés, agora você vai falar para a rocha e da rocha vai sair água. E Moisés, ele pega ali, ao invés de ele seguir a orientação do Senhor, primeiro, né, às vezes vem na nossa carne assim, aquele desejo assim: não, eu sei que Deus vai fazer um milagre para o povo, mas primeiro, peraí, que esse povo tem que levar um sarrafo primeiro. E Moisés, ele quis ali pela carne dele: povo rebelde, acaso tem eu e Arão para dar água para vocês? Mas foi isso que o Senhor mandou ele fazer? Não foi, né? O Senhor mandou ele falar para a rocha. Então, em vez de ele falar para a rocha, primeiro ele fala para o povo, mostrando que o povo era um povo rebelde. E ali ele fere a rocha 2 vezes. Ele não poderia ter feito isso, que só quem poderia ferir era o próprio Deus, que a rocha é Cristo. Então ali, tipificando, Cristo foi ferido 2 vezes. E por esse ato de Moisés, um homem assim, né, a qual nós podemos dizer, se Moisés, chamado amigo de Deus, né, teve uma grande fidelidade ali com o Senhor, viveu grandes profundidades com Deus de revelações, Deus, ele não poupou ele. Deus, levou ele ao alto do cume do Monte Nebo, e dali mandou ele avistar tudo, já tinha avisado ele que ele não entraria na terra de Canaã, trazendo para a nossa vida hoje. Será que quando a gente está diante de uma situação, diante de uma liderança, esperando que um grande acontecimento aconteça, né, uma promessa de Deus,
E o Senhor falar para nossas vidas assim: você vai levar o povo, você vai fazer, você vai acontecer, mas você mesmo não vai entrar. Será que a gente continua obedecendo a Deus como Moisés obedeceu, chegou ao alto do cume e de lá ele não desceu mais? Então, assim, para mim, trouxe uma riqueza de aprendizado que o que Deus requer de nós é obediência. De nada adianta nós sermos, se nós não obedecer. De nada adianta se nós pregarmos e nós não vivemos aquilo que a gente prega. Deus quer obediência, assim como a irmã falou no linda a apresentação dela, que é desse jeito que nós vamos chegar na nossa Canaã celestial. Se for ao contrário, não temos como chegar. Não tem como. Pai do Senhor a todos. Assim, não dá para falar de todos os montes, são muitas coisas, né? Então, assim, eu destaquei algumas particularidades de cada monte. Gerizim, que é lembrado pelo encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o monte que é o meu xodó é o Monte Moriá. E assim, a gente aprende muito quando a gente estuda sobre o Monte Moriá, que é onde Abraão foi lá e levou seu único filho para ser sacrificado. Um filho que ele tanto esperou, né? E ele vai lá e ele oferta ao Senhor a única coisa que ele tinha, uma coisa que ele esperava tanto, né? Que era Isaac. E ele vai lá como oferta, como agradecimento ao Senhor, ele oferta Isaac. Mas o Senhor, ele é tão tremendo, ele faz coisas nas nossas vidas que a gente nem imagina. O Senhor já tinha providenciado o cordeiro, ele já tinha providenciado a oferta, e ele não permitiu que Isaac, seu único filho, seu filho tão amado, tão esperado, fosse sacrificado. Então, assim, cada monte, ele remete um pouquinho das nossas vidas. E todas as vezes que a gente pegava um pouquinho e lia, André falava: olha, esse monte tem uma característica assim, esse tem isso. Então, assim, a gente vai aprendendo, quando a gente começa a montar esses montes, a gente vê a mão de Deus, o Senhor falando nas nossas vidas, o Espírito Santo ministrando nas nossas vidas. E a gente aprende que a palavra não é só aquilo que a gente lê, é muito mais, né? Que o Senhor nos ensina nos mínimos detalhes. É um monte, é um vale. Então, assim, é água que cai, né? Que forma todo esse rio, a geleira está ali, daqui a pouco ele derrete, forma os rios. Então, assim, é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, é o Senhor nos ensinando como Ele é grande. E que a gente às vezes se pega em coisas tão pequenas, né? E a gente vê a grandeza de Deus quando a gente faz um trabalho desse. Eu agradeço, Simone, a oportunidade, né? Confesso que não foi fácil, foi assim, para mim foi o trabalho mais difícil. Nós fizemos o tabernáculo e eu não vi tanta dificuldade. Quando a gente começava a montar, a ideia ia para lá, falei: ideia, a coisa não está fluindo, está faltando isso. E ela falou: não, Ana, vai dar tudo certo. Aí a Letícia também na correria dela. E quando a gente via, cada um montava, cada um dava um jeitinho no monte. E a gente vê esse trabalho feito, gente, é para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Porque pelas mãos humanas, pelas nossas mãos mesmo, acho que a gente não daria conta, não. Mas o Senhor, ele é tão grandioso que ele faz coisas que a gente nem imagina. E está aí um trabalho que é o nosso segundo filho, podemos dizer assim. Aprendi muito, o Senhor nos ensinou muito e nos encheu realmente do Santo Espírito dele. Muito obrigada a todos. Amém.